Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje é dia 18 de junho de 2020, uma quinta-feira, é a nossa devocional do dia de hoje. E ela está baseada em Gálatas, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, ok? Vamos ler então? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas, suas coisas boas com a quem estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família de fé. Graças a Deus, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 é tratado especificamente sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E eu quero nessa noite poder trazer a nossa mente as orientações importantes para nós. Primeiro delas, irmãos, é que se alguém tiver pecado, se alguém for encontrado em alguma falta, em alguma situação constrangedora, o apóstolo Paulo nos orienta a nós irmos a esta pessoa como pessoas espirituais, não como carnais. Às vezes algum irmão cai e peca. Talvez o nosso sentimento de alguns seja de raiva, de punição, né? de poder fazer um julgamento prévio e tudo mais. Mas Paulo está nos orientando a gente ajudar aquela pessoa a se corrigir. E é importante que nós entendamos a forma com qual nós podemos fazer isso. Primeiro delas, irmãos, é com humildade. Nós devemos ser humildes para poder ir até um irmão, alguém que nós gostamos, para poder corrigi-lo com muita mansidão e humildade. Nesses casos, o orgulho, a autoexaltação não tem nenhum benefício, pelo contrário, não tem nenhum efeito. Mas se nós formos junto a um irmão, com uma atitude humilde, buscando realmente o conserto e conscientizando, eu tenho certeza que vai ser muito bom, aquela pessoa vai entender, vai compreender, se corrigir. E aqui está um detalhe aqui. Vá até ele com humildade, ajudando-o a se corrigir, mas cuidado para que também não seja tentado. Às vezes nós vamos corrigir alguém que está em falta, em falha, e nós não vamos preparados. Aí a pessoa começa a descarregar um caminhão de justificativas infundáveis. Mas muitas vezes o irmão vai com intenção e retorna com a cabeça cheia de coisas negativas. Por isso, até para nós ajudarmos os outros, conscientizar do erro e restaurar aquele irmão, nós devemos ter humildade e muita prudência. Também, irmãos, aqui no verso 2 nos diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Para ajudar, nós precisamos estar próximos.
Nós precisamos desejar restaurar aquela vida, desejar efetivamente abençoar, auxiliar o outro. E isso é muito importante porque a lei de Cristo, ele diz que é desta forma que nós obedecemos, com a nossa prática. Também, irmãos, é interessante que aqui o Paulo ele sempre gosta de trabalhar a questão de que forma que nós agimos. E uma delas, irmãos, é o nosso exame próprio, o nosso exame pessoal, interno, que nós fazemos de nós mesmos, para que nós não possamos pecar achando que nós somos uma pessoa acima das outras e nós não somos. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Então é muito importante que nós não tenhamos o ego exaltado. Então isso é muito importante. E outra coisa, irmãos, que a Bíblia aqui nos orienta, sem precisar se comparar com os outros no nosso modo de agir. Sabe, nós vivemos um mundo de comparações, um mundo, o outro assim, o outro agiu aquilo. Não, Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo, seja humilde, seja pronto a ajudar o outro, a auxiliar o outro. É desta forma que nós podemos abençoar, e aqui diz carregar as cargas um dos outros. Às vezes o outro está com uma dificuldade, um peso muito grande. O nosso agir vai aliviar a vida do outro, vai abençoar a vida do outro, vai alegrar a vida do outro, vai fazer o outro muitas vezes retornar ao caminho pela nossa atitude, pela nossa bondade, pela nossa atitude de poder restaurar, de ajudar, de abençoar. Então isso é muito importante. No verso 6, Paulo está dizendo uma coisa interessante. Aquele que está aprendendo do Evangelho, aquele que está sendo ensinado por outro, de mais conhecimento, né, que deve compartilhar as coisas boas. Ele está recebendo o Evangelho, ele está recebendo os ensinamentos de Deus, ele está recebendo, se instruindo sobre as coisas espirituais. Então também o Paulo está dizendo o seguinte, compartilhe coisas boas, compartilhe coisas que estão acontecendo positivas na tua vida. Quem ensina gosta de receber o feedback também de coisas positivas, de coisas boas que estão edificando a vida do outro. Isso é muito importante. Então, irmão, você já pensou nisso? Não é porque eu sou pastor, não. Mas você já orou pelo seu pastor hoje? Orou pela família do pastor? Então, ore. Você já orou pela vida do seu professor? Que se dedica a semana toda para que no domingo você esteja recebendo um alimento espiritual aí na tua casa, pela EBD Online? Você já pensou nisso? Já pensou que enquanto você está aí na sua casa, nós temos pessoas que estão pensando em você, pensando no futuro da igreja, pensando nas atividades futuras, pensando em te abençoar, como a palavra possa chegar melhor e mais profunda para você? Por isso lembre deles. Ore, compartilhe coisas boas. Eu tenho certeza que seu professor vai receber com muita alegria algo positivo, aquilo que Deus falou no teu coração durante a aula dele, durante uma mensagem. É importante. Então transmita, compartilhe coisas boas com quem está sendo usado por Deus para trazer conhecimento para você. E aqui diz uma coisa e uma verdade. Não é, irmãos, nenhum ditado humano, não, é um ditado aqui que está na Bíblia. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, se nós plantarmos coisas boas, se nós ajudarmos uns aos outros, o irmão que caiu, nós ajudarmos ele a se levantar, se o irmão está sobrecarregado e você puder ajudar a sua carga e auxiliá-lo, o fardo, olha aqui, nós colheremos. Nós colheremos. A sua atitude dará um retorno, eu tenho certeza absoluta disso. Por isso, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, não plante coisas materiais, não plante coisas carnais. Não caia fora de tudo que é frutos da carne, que é obras da carne, dissensão, ciúmes, inveja, contendas. Fora disso. Aí você haja conforme o Espírito Santo de Deus quer que você haja.
E nós colheremos o que? Vida eterna. Por isso, irmãos, aqui no verso 9 nos estimula a gente a não nos cansemos de fazer o bem. Parece que alguns pensam, puxa vida, eu tenho feito tanto bem e não tenho sido recompensado. Não se preocupe com isso. O justo juiz te observa. O nosso Deus está atento às nossas práticas e aquilo que está dentro do nosso coração, que é as nossas intenções mais verdadeiras e genuínas, o Senhor sabe. Então, continue fazendo a obra do Senhor, se você está fazendo. Se você não está fazendo, Ele pode fazer mais, faça mais, semeie mais para você colher mais. Mas saiba que tem o tempo certo para isso. Às vezes não é o nosso tempo, o meu tempo, porque muitas vezes nesse século nosso tempo é agora. Nosso tempo é já. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Deus tem o tempo certo para que a sua colheita possa crescer e dar os resultados. Por isso, não se canse de fazer o bem, continue a fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem. Ainda mais num tempo tão difícil de nós vivemos hoje, que tanto ódio, de tanta briga, de tanta contenda, a igreja cabe fazer o bem, ser o moderador, aquele que tem a palavra de equilíbrio, de esperança. É o papel, é o nosso papel. Ele diz, se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Então, não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Não desanime, líder de ministérios. Não desanime. No tempo certo, a sua colheita, a sua semeadura, vai fazer crescer uma colheita maravilhosa no tempo do Senhor. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família de fé. É importante nós estarmos sempre com os nossos olhos vendo a necessidade do nosso irmão, necessidade dos membros da igreja, as suas lutas, suas dificuldades, para que eles não se sintam desamparados. Isso é bíblico, o Senhor nos manda a gente fazer isso, para que todos nós tenhamos uma vida digna. Mas também, ele diz o seguinte, que é especialmente, ou seja, primeiramente, os nossos irmãos da fé, mas dos outros também, depois de abastecidos, nossos olhos, as nossas mãos precisam ser estendidas àqueles que também não fazem no momento parte da nossa comunidade de fé, parte da igreja. Os nossos braços têm que estar estendidos para poder auxiliar o outro. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Por isso que é importante, meus irmãos, a gente vivemos num mundo tão difícil, tão pecaminoso, tão brutal, tão terrível, tão maldoso e perverso, mas nós precisamos estar voltados às obras do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, nessa noite o Espírito Santo nos constrange a gente examinarmos a nós mesmos, para que nós, em qualquer situação, ao poder ajudar um irmão caído, poder reerguê-lo, por retornar ao caminho, nas nossas ações de benignidade, nos nossos trabalhos junto à igreja, nas nossas atividades da igreja, que nós estejamos firmes, fazendo o bem, semeando em tempo e fora de tempo, porque na hora certa o Senhor dará o retorno, o Senhor dará a colheita, se não desanimarmos. Então não desanime, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho, o seu trabalho não é em vão. E você que está sendo instruído, recebendo a mensagem do Senhor, lembre de quem está ensinando você. Separe um tempo para abençoar a vida dele. De alguma forma, transmitir coisas boas para ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Temos alguns pedidos nesta noite. O pai da Poliana, o Jeremias, está com Covid, ele tem problemas cardíacos. Então, irmãos, vamos estar orando pelo Jeremias. Também a Meire, ela está pedindo pelo seu tio, que está hospitalizado na UTI, está entubado. E eu quero, nesse momento também, orar pelo seu pedido.
Estamos, irmãos, devagarzinho nos preparando para o retorno às atividades da igreja, mas vamos fazê-lo com muita prudência, com muito cuidado, para que juntos nós possamos retornarmos à casa do Senhor. Então, também estejam orando nesse sentido, estejam atentos às nossas programações online, tá bom? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, primeiramente, ó Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti, ó Deus, para que, Senhor, nós possamos, Senhor, examinar a nós mesmos, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, sejamos instrumentos Teus, Senhor, para poder abençoar a vida do outro, ó Deus. Às vezes abençoar o outro é ajudar o outro, Senhor, que pecou e está numa situação que desagrada, mas com muita humildade, fazê-lo retornar para o caminho, Senhor. Fazer, Senhor, retornar, Senhor, para, Senhor, a comunhão contigo. Por isso, Senhor, dar-nos, Senhor, amado, humildade de fazer isso, ó Deus, para que o orgulho não se manifeste, porque no orgulho, Senhor, precede a queda, e nós não queremos cair, ó Deus. Pedimos, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos bons, para que nós possamos, Senhor, estender os nossos braços a poder ajudar o outro e fazer o bem, ó Deus. Ajude-nos nesse tempo tão difícil, Senhor, a poder fazer o bem, Senhor, a todos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, por aqueles que ensinam, por aqueles que ministram, por aqueles, Senhor, que entregam o Teu Evangelho, o conteúdo da Tua Palavra aos Teus filhos. Peço em nome de Jesus, Senhor, que eles, os que são ensinados, possam, Senhor, compartilhar coisas boas ao que ensinam. É o que Tu nos encaminha, nos manda, então que podemos fazer isso. Nós damos um retorno positivo para quem? E que, Senhor, possam, Senhor, estar como alvos de oração dos Teus filhos. Pai amado, agora, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, pelos que estão enfermos e queremos nos unir, Senhor, a nossa fé contigo, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Poliana e da família, Senhor, que pedem pelo seu pai, Jeremias, Senhor, tem misericórdia, está hospitalizado, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, vai neste momento, Senhor amado, fortalecendo aquele corpo, Senhor, e que esse mal, Senhor, ceda, Senhor, seja vencido ali naquele local, em nome do Senhor Jesus. Também lembramos da Meire, que pede pelo seu tio, que está também com Covid e entubado. Pai, tem misericórdia, abençoa a Meire, ela nova na fé, ó Deus. Senhor, ele pede, Senhor, pelo seu tio. Senhor, é só a Tua vontade mesmo que é manifestada. E nós dependemos dela e esperamos isso mesmo, é a Tua vontade se manifeste. Mas, Senhor, se for possível que traga cura, Senhor, e bênção para aquela família também. Eu coloco todos os demais pedidos da Tua igreja que são feitos, Senhor, nesta noite. Que em todos eles a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um e que os Teus filhos nesta noite, Pai, sintam-se abençoados por Ti, ó Deus. Abençoe cada família, abençoe, Senhor, cada lar, abençoe, Senhor, as nossas crianças, ó Deus, fortalece as nossas crianças, dá saúde aos nossos pequeninos, Senhor, para que logo, logo nós estejamos com muita alegria na Tua casa. Abençoa, Senhor amado, os afazeres dos Seus filhos, aqueles que estão em processo, Senhor, de uma porta de emprego, dá segurança, dá entendimento, dá inteligência, para que eles possam, Senhor, conquistar o seu emprego, ó Deus. Abençoe-nos, Senhor, conduza-nos na Tua presença, conforme a Tua vontade. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, meu irmão, uma boa noite na paz do Senhor.